Amém. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém. Livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28 e Provérbios 29. Ezequiel, capítulo 28 e Provérbios 29. Ezequiel 28, 15, como está ali na projeção, a minha versão é um pouquinho diferente, mas a gente se encontra ali no final. Ezequiel 28, 15, quem quiser acompanhar pelo Data Show, pode acompanhar. Diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Agora Provérbios 29, versículo 2. Provérbios 29, versículo 2, diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, ou quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, ou quando o ímpio governa, o povo suspira, ou o povo geme, ou o povo chora. Amém? Pode se assentar? Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez a sua graça e a misericórdia ter nos alcançado. Deus, eu peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus o Senhor venha estar sobre esse lugar, sobre esse povo. O Senhor já está nesse lugar e eu creio que o Senhor estará aqui, meu Pai, mas eu peço uma graça especial, uma unção especial sobre a mente do teu povo, meu Pai. Porque a mensagem que eu tenho nessa noite, Pai, é uma mensagem complicada, uma mensagem difícil, e eu preciso da ajuda do Senhor, meu Pai, para que o teu povo entenda a palavra de hoje. Nos ajude, me esconda atrás da sua cruz. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, no texto de Ezequiel 28, a gente lê um trecho, a gente lê um versículo. O texto de Ezequiel 28 tem algumas interpretações, eu só quero me prender em uma. O texto de Ezequiel fala, para algumas pessoas, eu acredito nessa versão, que fala sobre o diabo, sobre Satanás antes dele cair, né? Fala sobre o ungido, o querubim ungido, antes da queda dele. A Bíblia não dá o nome dele, mas ele é conhecido comumente como Lúcifer, ou biblicamente como o luzeiro. Então, o Ezequiel 28 fala desse trecho, fala desse versículo. Na verdade, não temos uma data exata quando isso aconteceu. Não temos um registro exato dessa situação, desse momento. O mais próximo que podemos chegar é que isso aconteceu, que a queda desse querubim ungido aconteceu em uma fase da eternidade. Né? Em uma eternidade que se passou, se é que é possível falar isso, né? Uma eternidade passada. O interessante é que no texto, acredito que todos nós já lemos ele, já foi pregado muitas vezes. Aqui na igreja já foi pregado muito sobre esse texto, o texto de Ezequiel, onde fala sobre a queda desse querubim. E o engraçado, o interessante na verdade é que esse texto, todo mundo tem um detalhe que eu não tinha percebido. É que o texto fala que Satanás ele caiu, e o texto fala sobre isso. Mas o texto não fala que ele caiu quando ele pecou. Foi o texto que a gente lemos. A Bíblia fala que quando foi encontrado iniquidade dentro dele, aí foi decretada a sua queda, mas pecado não. Mas iniquidade, sim. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E esse é o mesmo método que o diabo usa para afastar a presença de Deus na vida das pessoas, mas principalmente é essa técnica, é essa tática que Deus usa para afastar a presença de Deus de uma nação. É a iniquidade. Eu quero gastar um tempo falando sobre isso, se o tempo deixar, se o relógio ajudar. Nós estamos passando por um período muito delicado hoje na nossa nação. Todos nós sabemos que estamos passando por um período, agora que os candidatos a presidente, a senadora, a candidato, estão apresentando as suas propostas para ganhar o meu voto e o seu voto. Estamos nessa campanha e eu acredito particularmente que essa eleição não será decidida apenas quem irá ocupar esses cargos, não é só isso. Eu particularmente acredito que essa eleição irá determinar o futuro da nossa nação, irá determinar o projeto de nação que queremos para os próximos anos. Não é um projeto a longo prazo, é um projeto a curto prazo. Eu quero pedir a sua atenção nessa noite, que eu não estou interessado, com muito carinho e com muito respeito que eu falo isso. Eu não estou interessado, não me importa
a sua filiação partidária, caso você tenha. Eu não quero saber se você vota A, e B ou C. A questão não é essa nessa noite. Eu quero apresentar o ambiente espiritual que a nossa nação está passando agora e vai passar até o dia da eleição. Ok? Se essa mensagem te ofendeu de alguma forma, peço perdão, não é essa a intenção. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então a Bíblia fala que o diabo tem a paternidade de algumas coisas. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Mas a Bíblia fala também que o diabo é o pai do pecado e o diabo também é o pai da iniquidade. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, vou pedir para a Priscila colocar para mim, já está ali mais ou menos esquematizado. O Evangelho de Lucas nos dá um exemplo de uma pessoa iníqua, que é uma parábola que Jesus conta do juiz iníquo. No versículo 2 está escrito assim, na versão que eu peguei é um pouquinho diferente da versão ali, mas vamos lá. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Versículo 6 agora. Então disse o Senhor, considerai o que se diz a esse juiz iníquo. Ou em algumas versões, esse injusto juiz. Né? Então, essa definição de iníquo é de nada mais e de ninguém menos de Jesus Cristo. É que Jesus Cristo é quem define o que é o iníquo. O iníquo é aquela pessoa que não teme a Deus e não teme homem algum. Ou seja, o que é o iníquo, para ficar mais fácil? É aquele que opera, é aquele que implanta a iniquidade. Por que esse juiz da parábola de Jesus, de Lucas 18, ele não teme a Deus e não teme homem algum? Porque ele, na sua autoridade como governante, ele tem uma agenda, ele tem projetos satânicos para serem implementados na sociedade. Por isso que ele não se importa com Deus e nem com ninguém. É por isso. Então, o mundo espiritual, ele trabalha com legalidade. Pode ser que eu fale coisas aqui que você nunca ouviu falar, mas eu quero te apresentar algumas verdades que a Bíblia nos mostra. O mundo espiritual trabalha com legalidade. Legalidade. Tanto Deus quanto o diabo precisam de permissão para agir. Claro que Deus é o Criador, é Senhor de todo o universo. Ele não precisa de permissão para agir, mas ele condiciona a sua vontade, ele condiciona o seu agir mediante a ação do homem. A permissão do homem, como por exemplo, acontece aqui na igreja muitas das vezes, no culto de terça-feira, que é o culto de oração, os pregadores sempre falam para a pessoa ser cheia, querer ser cheia do Espírito Santo. O pastor sempre fala aqui, irmão, deixe-se se encher do Espírito. Porque eu posso muito bem dar ordem não, mas eu posso muito bem dizer ao Espírito Santo, Senhor, eu não quero. Eu não quero. Como é que eu posso ter uma base bíblica para isso? Em Apocalipse, capítulo 3, na igreja de Laodiceia, a Bíblia fala que Jesus está do lado de fora. A Bíblia não fala que Jesus está do lado de fora de um botequim, a Bíblia não fala que Jesus está do lado de fora de um bordel, a Bíblia fala que ele está do lado de fora de uma igreja. Bom, tecnicamente subentende que Jesus é o dono da igreja, que ele tem acesso, que ele tem livre acesso à igreja. Mas a igreja de Laodiceia nos mostra totalmente ao contrário, que ele está à porta e que ele está batendo, esperando que alguém de dentro da igreja ouça ele bater, abrindo a porta, dando permissão para ele entrar. Então o mundo espiritual ele precisa de legalidade. E o diabo também precisa de legalidade. Por quê? Porque nós vivemos uma esfera terrestre, uma esfera material. E os anjos, tanto anjos de Deus como anjos caídos, são espíritos. Eles não têm como agir ou interferir nessa realidade nossa. Então eles precisam de pessoas, eles precisam de aliados. O diabo precisa de aliado para agir no nosso meio. A gente tem um exemplo mais claro disso quando uma pessoa fica possessa por demônios. Na verdade, é um espírito maligno, é um espírito imundo agindo através de uma pessoa. E o diabo ele precisa de aliados, como eu falei, ele precisa de pessoas iníquas. Ele precisa de pessoas que não temam a Deus e que não temam homem algum.
para ele implantar o seu projeto de iniquidade numa nação e ele brecar a ação de Deus nessa nação, ou em um lugar específico. Ele precisa de gente a esse ponto. Pessoas dispostas a vender a própria alma em busca de poder. E não é muito difícil a gente encontrar isso hoje. Pessoas que fazem de tudo para ter poder hoje em dia. A gente costuma falar, tem um dito popular que o fulano vende até a mãe para ter poder. E eu quero dar 3 exemplos de pessoas iníquas no Novo Testamento. O primeiro exemplo é esse juiz, que é a primeira pessoa que Jesus fala de uma pessoa iníqua. Jesus fala desse homem, fala de um juiz. E o engraçado que a gente pode notar é que esse homem tem uma função de Estado. Esse homem representaria hoje um dos 3 poderes que temos, se fosse colocado hoje em dia. Ele é um juiz. Então esse juiz era iníquo. Se ele era iníquo, imagina as consequências das suas ordens. Para ficar mais fácil ainda. Todo mundo conhece aqui aquele homem abençoado, o Gilmar Mendes, né? Aquele ministro do STF. Esse juiz iníquo é igual ao Gilmar Mendes. Ou pelo menos tem a mesma característica dele. Então a gente vê por aí todos os dias nos jornais as consequências danosas e desastrosas que esse ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, causa na nação. A polícia prende, ele vai lá, assina um papel, dá uma ordem para soltar ele. Isso a gente vê todos os dias na televisão, isso não é novidade para ninguém. Mas por que que esse juiz da parábola e por que que juízes iníquos do Supremo Tribunal Federal estão lá hoje? É porque alguém iníquo colocou eles lá. No nosso caso, na nossa nação, é porque antes deles chegarem lá, subiram ao poder presidentes iníquos. Por isso que eles estão lá. Outro exemplo de uma pessoa iníqua é o jovem incestuoso, lá de 1 Coríntios 5. A Bíblia fala que existia dentro da igreja um jovem que tinha relações com a mulher do seu pai. E ele queria que essa prática de incesto fosse normalizada dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fica sabendo, ele escreve uma carta mandando expulsar esse jovem de lá. Porque ele queria fazer com que essa prática incestuosa fosse absorvida pela igreja. Se a gente for olhar o texto, depois você analisa em casa, que ele praticamente conseguiu a aceitação de alguns irmãos da igreja. Porque se não fosse assim, o apóstolo Paulo não precisava recomendar a expulsão dele da igreja. Tanto que no texto fala assim, expulsem esse homem iníquo da igreja. Se o apóstolo Paulo deu uma ordem para expulsar, sinal que pelo menos 1 ou 2 estava sendo conivente com isso. E o terceiro exemplo que o Novo Testamento me dá sobre um iníquo é o próprio anticristo, que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esse é o iníquo mais proeminente da Bíblia. O propósito do anticristo, quando ele se levantar, quando a igreja for arrebatada, é afundar o mundo em iniquidade. Mais para frente eu vou explicar melhor isso. Por isso que Jesus diversas vezes fala, ai das grávidas, ai da que amamentam naqueles dias. Se vocês tiverem, não voltem para casa para buscar roupa. Fujam para as montanhas. Jesus falando para os judeus. Por quê? Porque a opressão será tão grande, será impossível resistir à iniquidade nesses dias. Porque será o próprio diabo, na pessoa de um homem, que governará as nações. O anticristo é o iníquo mais proeminente. Agora que a gente já tem uma noção breve do que é o iníquo, é uma pessoa que não teme a Deus e não teme homem algum, vamos ver que tipo de arma essas pessoas usam, esses homens e mulheres iníquas usam. Vou pedir para a Priscila colocar para mim Provérbios 17:4. Vamos ver qual é a arma do iníquo. A minha versão está um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim, o malfazejo atenta para o lábio iníquo,
o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Na versão ali do telão, que é a corrigida fiel. O ímpio atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Ou seja, o que é iniquidade, então, à luz da Bíblia? Iniquidade é quando uma prática pecaminosa se torna lei em quem tem autoridade. Vou repetir. A iniquidade é quando um pecado, uma prática pecaminosa, se torna uma lei nas mãos de quem tem o poder para isso. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu seja um candidato a qualquer cargo, não importa qual, que eu venha a legalizar o uso de drogas. A Bíblia fala que o uso de drogas é pecado. Então eu falo, eu vou legalizar o uso de drogas. Então aquele que pratica esse pecado vai atentar ao discurso do ímpio. Por isso que a Bíblia fala na minha versão que o malfazejo, aquele que pratica o mal, aquele que pratica o pecado, atenta os ouvidos para o homem iníquo. Então, se eu quero ter a minha prática pecaminosa legalizada, o que eu vou fazer? Eu vou dar ouvidos àquela pessoa que tem um discurso maligno. Eu darei ouvidos a essa pessoa iníqua. Então, a arma do iníquo é a língua. A pessoa que quer o seu pecado legalizado vai votar no candidato com um discurso desse. Então, muitos candidatos vão aparecer, como aparecem todos os dias para nós, alguns conhecidos de nós ou não, falando um discurso maravilhoso, falando um discurso assim que parece até a 8ª maravilha do mundo. Mas precisamos atentar o que esse discurso quer dizer. Será que esse discurso atende à minha necessidade como crente, como cristão? Ele atende essa minha necessidade? Ou não? Ou não, né? Como eu falei, o pecado é legalizado quando ele se transforma em iniquidade. Se transformando em iniquidade, ele afasta a presença de Deus de uma nação. É a mesma coisa que aconteceu com o diabo. A partir do momento que foi encontrado iniquidade no coração do diabo, ele foi expulso do céu. É a mesma coisa que ele fez com Eva e com Adão. O que ele fez? Ele conseguiu convencer Eva e Adão a comer do fruto proibido. O que ele fez? Provocou a iniquidade na Eva e em Adão. O que Deus fez? Rompeu relações com os dois. E o que o diabo quer fazer hoje na nossa nação? É provocar uma estrutura governamental de iniquidade, porque ele sabe, quando há iniquidade, a presença de Deus se afasta. É isso. Pura e simplesmente. Apenas isso. Por isso você vê, eu estava vendo uma entrevista falando que aumentou em 4.000%, candidatos favoráveis ao grupo LGBT. 4.000% aumentou. Não aumentou 4.000 pessoas, não. Aumentou 4.000% a quantidade de candidatos ligados ao movimento LGBT. 4.000%. Então, por isso que é importante você prestar bastante atenção no que eu tenho para falar hoje. Vou pedir para a Priscila, coloca para mim, Priscila, na área de trabalho, tem uma pastinha com o meu nome, você vai colocar o vídeo chamado Venezuelanos. Aí. Señor, con esta brisa, Dios, nos habla de esa limpieza que estás haciendo en los aires, de esa limpieza que estás haciendo, Señor, en nuestro país. Dios, creemos lo que estás haciendo en Venezuela. Somos hombres y mujeres que no nos movemos por vista, sino por fe, Señor. Y sabemos, Dios, que tú amas esta nación y que hoy, Dios, este pueblo arrodillado ante ti, clamando ante ti, Señor, tú no despreciarás esta ofrenda grata y agradable delante de tu presencia, Jesús. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por atender a nuestras oraciones. Porque tu palabra dice, Dios, que tus oídos están
Enfermedad en medio de esta lucha, Señor. No es una guerra, Espíritu Santo. No es una guerra, Señor. No es una lucha, Señor. Somos una nación, somos un pueblo, Señor. Declaramos libertad, Señor, sobre Venezuela. Así es, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. No queramos venir, Señor. No queramos venir, Señor. Libertad, libertad sobre esta nación. Libertad sobre esta nación, Señor. Declaramos que aquí, Señor. No permitimos que nada se vaya a sus hijos, vaya a sus seres queridos, vaya a sus nietos, vaya a todo lo que han creado, Señor. Ellos solo hacen su trabajo, Dios. Todo espíritu de venganza, Señor. Todo espíritu de daño, de hurto, Señor, que quiera venir sobre ellos. Hoy se quebranta, hoy se quebranta, hoy se quebranta, Señor. Aí. Pode acender a luz. Todo mundo ouve aí nos jornais sobre a Venezuela, né? A Venezuela, alguns anos atrás, era um dos países mais ricos da América do Sul. A Venezuela tem petróleo. Então, a Venezuela foi cedendo ao discurso de vários políticos iníquos, com propostas maravilhosas. Então, eles foram cedendo, aos poucos. A mesma coisa que está acontecendo aqui no nosso Brasil, como eu tenho falado na escola dominical quase que incansavelmente, aconteceu lá. Então eles foram cedendo. Primeiro foi a ideologia de gênero, eles cederam, a igreja cedeu. Porque o mundo em si, as pessoas não cristãs, elas não têm obrigação moral nenhuma. Mas a igreja tem, porque a igreja é o último reduto moral que uma sociedade tem. E a igreja foi se deixando levar por esses discursos. Falei assim, não, isso não vai acontecer. E foi paulatinamente. E a Bíblia fala que o diabo, ele se transfigura em até um anjo de luz. O diabo nunca vai chegar para você vermelho com tridente e com uma cauda falando, eu sou o diabo, quero acabar com a sua vida. Nunca. Porque ele sabe, porque ele seria facilmente identificável. Eles foram. Algumas igrejas cederam por benefícios políticos, como por exemplo, olha, se você votar no candidato tal, eu dou a laje da igreja. Se você votar no meu candidato, se você votar em mim, eu faço isso por você. Eu faço aquilo por você. Então, as igrejas venezuelanas foram cedendo, porque era bom ouvir o discurso, era gostoso ouvir. Era gostoso ouvir. E hoje, infelizmente, a Venezuela clama, a Venezuela chora pedindo a Deus libertação. Hoje estamos experimentando o que a Venezuela experimentou, mas infelizmente eles não aproveitaram a oportunidade. Terça-feira eu comentei aqui que Deus, ele colocou a mão sobre o Brasil num ato de extrema misericórdia. De extrema misericórdia, porque se nós continuássemos andando no mesmo ritmo que estávamos andando, hoje nós estaríamos muito pior do que estamos hoje. Muito pior. Deus, na sua mão de misericórdia, olhou para Brasília e botou sua mão de poder lá. Lembrando que não me importa a sua convicção política. Eu não estou falando necessariamente disso. Eu tenho que falar porque eu estou apresentando o plano espiritual disso. Então Deus nos deu, a nação brasileira, a igreja, a oportunidade de influenciar. Influenciar no mundo espiritual principalmente. Porque o mundo espiritual determina sobre o mundo material. Determina. Então acontece primeiro no mundo espiritual para depois acontecer no mundo material. Tanto que Jesus disse a Pedro, Pedro, eu vou te dar as chaves do céu. Não com essas palavras, mas o contexto é esse. Eu vou te dar as chaves do céu, porque tudo que você ligar aqui, será ligado lá. E tudo que você desligar aqui, será desligado lá. Então Deus nos deu esse poder de ligar e desligar no mundo espiritual. Deus nos deu esse poder. Mas infelizmente muitos crentes não sabem disso, ou não querem saber disso. Eles estão muito mais preocupados com as facilidades que eles podem ter.
Eles estão muito mais preocupados com hoje, com agora. E, infelizmente, o Brasil e o crente, infelizmente, adquiriu essa cultura do mundo. Se não é comigo, o problema não é meu. O quê? Fulano de tal? Ih, rapaz, o negócio é feio, hein? Ah, mas graças a Deus, né? Deus, segure lá, Jesus, segure lá, segure lá. Se não é comigo, o problema não é meu. E infelizmente não funciona assim, porque se ficar ruim para um, vai chegar uma hora que vai ficar ruim para todo mundo. A igreja na Venezuela, não estou contando o conto da carochinha, basta você pesquisar. Só estou te dando o caminho das pedras. A igreja na Venezuela hoje, ela chora, ela clama pedindo Deus misericórdia e libertação de um governo que está oprimindo, que o povo lá passa fome. O povo passa fome, eles são perseguidos, eles são mortos lá. Não se engane que se o projeto de governo dos concorrentes lá vencerem, não se engane que você, no seu domo espiritual, você não será atingido. Você vai. Eu vou. O pastor vai. Todo mundo vai. Porque Deus trabalha, como eu falei, trabalha com legalidade. Deus, ele infelizmente, se eu posso falar assim, ele não pode agir em uma situação que foi determinada legalmente. Não pode. Por exemplo, se você está aqui no culto de terça-feira e eu quero que você seja cheio, transbordante do Espírito Santo, isso é uma coisa boa. Mas você não quer. Eu não posso falar, Deus, escancar o coração dele e faz ele ficar cheio. Deus faz isso? Deus não faz. Por quê? Porque aquela pessoa que decidiu, ela decidiu no âmbito legal. Eu não quero. É da mesma forma que acontece também em todos os ramos da nossa sociedade. Mário, coloca para mim ali, por favor, Jó 22, 23. Ah, não, irmão, mas eu oro 5 vezes por dia. Eu subo ao monte, Deus me revela. Eu tenho pacto com o Jeová. Então vamos ver ali, ó. Jó 22, 23. Se te voltares ao Todo-Poderoso, ou se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda. Então não adianta você ser crente, não adianta você ser cheio do poder, não adianta, se você não colocar a iniquidade para fora da sua casa, ela vai chegar. A recomendação ela é clara. Se te converteres ao Todo-Poderoso, você será abençoado. Mas afasta, põe para fora da tua tenda a iniquidade. Põe para mim, Mário, por favor, Isaías 1:4. Por gentileza. Isaías 1:4 diz assim, é só a primeira parte. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram ao Santo de Israel e voltaram atrás. Esses voltaram atrás, o que é? Eles largaram a comunhão com Deus e voltaram às práticas idólatras dos egípcios. Voltaram para trás. Põe para mim, Priscila, o vídeo, por favor. Sim, que bom, que bom. E assim, eu estou nos bastidores do poder. Eu sou assessora jurídica no Senado Federal. E lá no Senado Federal nós temos um exército silencioso de homens e mulheres de Deus, servidores públicos, que estão colocando as suas habilidades profissionais na defesa da família. São pessoas que vocês nunca vão ouvir falar, mas que estão ali nos bastidores, não deixando as coisas acontecerem. E são assessores do bem, assessores abençoados, homens e mulheres de Deus. E eu sou uma dessas assessoras que estão lá segurando, porque tu não tem ideia de quantas iniciativas contra a família que tramitam na Câmara e no Senado. Nós temos um quadro que nós, assessores, esse exército silencioso acompanha. Nós temos um quadro de propostas que estão tramitando dentro da Câmara e do Senado. Nosso quadro hoje tem 1.037 projetos de lei
PECs, emenda à Constituição, projeto de resolução, decreto legislativo 1037, que coloca em risco a família. E nós temos que acompanhar e não deixar ser aprovado. E convencer os parlamentares de que aquilo é danoso. Então, nosso papel também é fazer o convencimento dos parlamentares. Olha, nem tudo que reluz é ouro. Nenhuma proposta que está lá, que coloca a vida em risco e a família, tem uma cara ruim. São propostas que chegam com uma cara muito boa, mas quando você vai ler entre linhas, as propostas são danosas. E a gente precisa estar atento. Olha, deixa eu falar de uma que tem nos preocupado muito, que é o PL 882 de 2015, que quer legalizar o aborto. Essa proposta, quando a gente lê, ela vai garantir, inclusive, o aborto até 9 meses no Brasil. Porque da forma como ela está redigida, poderá ter abortamento até 9 meses. Nos Estados Unidos já é possível o aborto até um dia antes do parto. Então, e tudo assim em nome de cuidado com a mulher, violência contra a mulher, proteção da mulher. Vou dizer uma coisa, todas as vezes que chega uma proposta de lei na Câmara e no Senado, que é proteção da mulher, a gente pega para ler, lá atrás está aborto. É incrível, como se mulher no Brasil só pensasse em aborto, como se movimento de mulheres no Brasil só querem aborto. É absurdo. Então, nós temos a legalização do aborto, que caminha junto com a legalização da eutanásia. Nós temos propostas no Senado Federal e na Câmara para legalizar a eutanásia no Brasil. E aí, veja, um país tão complexo como este, se legalizarmos a eutanásia, eu creio que as maiores vítimas serão os velhinhos pobres e as crianças pobres. Vão dizer o seguinte, não tem mais jeito, vamos matar. Então, quem está por trás disso? Planos de seguro, de vida, de saúde, tem todo o interesse econômico. Os hospitais estão lotados, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. A vida está sob risco no Brasil, no Congresso Nacional. Deixa eu falar uma outra proposta que eu gostaria muito de já deixar claro. Por exemplo, nós temos uma iniciativa no Senado que, se aprovada, libera a pedofilia no Brasil. Pois é, pasmem. Nós temos loucura, né? Uma loucura, né? Temos. O que é essa proposta? É a reforma do Código Penal. Na reforma do Código Penal, que é o PLS 236/2012, que está no Senado, diz o seguinte, que é para a gente diminuir a idade do consentimento sexual do Brasil. Hoje, no Código Penal, quem tem relação sexual com uma criança abaixo de 14 anos responde por estupro. E aí eles estão achando absurdo. E eu pergunto para a senhora, uma criança de 15, será que ela tem consciência? Também não tem. Já não tem. Não tem. Você está imaginando? Já é um número louco, né? Mas aí é abaixo de 14. Mesmo que sejam namorados, e o namorado é maior, e a menina quer ter uma relação sexual, se ela tiver 13 anos e 9 meses, 13 anos e 11 meses, ele responde por estupro. Mesmo com o consentimento da menina. E aí eles querem diminuir essa regra para 12. Liberar 12. Só que aí eles escreveram 12, tiveram a coragem de dizer libere o sexo no Brasil para 12 anos. Está escrito 12. Mas já estão falando nos bastidores que 12 é muito, que o menino e menina quer sexo cada vez mais cedo no Brasil, que é para alguém mudar de 12 para 10. Apresentar uma proposta de emenda para diminuir de 12 para 10. Então, é legalizar ou não é legalizar a pedofilia? Com certeza. E assim, com isso vem toda uma erotização, porque assim, hoje se provoca muito a criança para o sexo, né? Sim. E assim, às vezes a gente fica falando de abuso sexual, de abuso, mas quando os abusos sexuais entram pelas novelas, dentro da nossa casa, a erotização entra pela arte, pela música, pela arte, chega pela escola, justamente. Material educacional com verdadeira apologia à erotização de criança. Deixa eu dizer, isso é muito sério. Nós temos que entender que isso é muito sério. Mas esse mesmo, olha, veja como as coisas são orquestradas. Esse mesmo projeto que quer legalizar a pedofilia também quer legalizar a casa de prostituição. Olha. Então, está escrito assim lá no artigo, libere-se as casas de prostituição no Brasil, mas serão fechadas, olha o absurdo, as que tiverem meninos e meninas com menos de 12. Então, acima de 12 pode? Eles podem estar lá dentro? O menor aprendiz no Brasil tem que ter 16, mas na casa de prostituição poderia ser a partir de 12. E quer que eu diga uma coisa? Esse projeto é de 2012.
no ano de 2012. E eles tinham pressa para aprovar até final de 2012, começo de 2013. E houve uma pressão para aprovar em 6 meses. Sabe por quê? Porque em 2013 era a Copa das Confederações no Brasil e vinha muito turista para a Copa das Confederações. Então, vamos liberar a prostituição a partir de 12 para eles pegarem nossos meninos e meninas legalmente, porque já pegam ilegalmente. Aí depois veio a pressão... Turismo sexual. Seria. Exato. Aí veio a pressão para aprovar em 2013 para 2014. Por quê? Copa do Mundo. E depois a pressão continuou durante as Olimpíadas. Então é o seguinte, eles querem legalizar a prostituição, a pedofilia, assim, de uma forma aberta, mas o alvo tem sido as nossas crianças. É extremamente difícil. Nós somos agora o pior país da América Latina. Olha o título. Pior país da América Latina para se criar meninas. Nós precisamos ter cuidado com isso. Quem é pai e mãe de menina, você está no pior país da América Latina para se criar meninas. Sabe por quê? Porque 1 a cada 3 meninas no Brasil está sendo abusada sexualmente. De alguma forma, essa menina vai ser abusada até os 18 anos. Ou com contato físico ou não físico, com estupro, não estupro, mas o abuso sexual está alcançando as meninas no Brasil. E uma menina abusada é uma mulher destruída. E os números continuam nos assustando, porque agora, segundo relatórios que vieram da ONU, nós somos o 4º país do mundo em casamentos infantis. Todo mundo fala assim, os países muçulmanos, as crianças casam. Casam novas Brasil, país cristão, é o 4º. Nós só estamos perdendo em casamentos infantis para a Índia, Bangladesh e Nigéria. Quando eu falo casamento infantil, eu estou incluindo aí até 14, 15 anos, mas é criança. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, ainda são crianças. O Brasil é o 4º do mundo. E aí os números continuam nos assustando. A criança brasileira, ela é a mais estressada do mundo. A que mais tem medo de violência no mundo. Não são as crianças da Síria, são as crianças brasileiras. Diante de tudo isso, nós estamos, assim, confesso, apavorados. Porque os números chegam para nós que trabalhamos com esses números. Por exemplo, papai e mamãe, números que talvez vocês não saibam. Praticamente cresceu 5 vezes nos últimos 3 anos o abuso de bebês no Brasil. Meu Deus. É meu Deus mesmo. É porque a gente não tem outra coisa a dizer. Você pensar que um bebê pode ser abusado por alguém... alguém que deveria protegê-lo. Claro. Eu acredito que deve ser por essa linha. A maioria são as pessoas que estão muito próximas. Por exemplo, a bebê mais nova que eu tinha visto sendo abusada tinha 29 dias. Era um médico pediatra. A mamãe levou a bebê para a primeira consulta com o pediatra. Aí ele deu um formulário enorme para a mamãe ficar lá fora, preenchendo. E ele entra no consultório sozinho com a nenê. E ele tinha uma câmera que ele filmava os abusos dos seus pacientezinhos. Aí ele entra no consultório, se tranca no consultório, e ele tira a fraldinha da nenê, manipula a nenê, faz sexo oral com a nenê com 29 dias. Na segunda consulta dessa nenê, ela tem 3 meses, ele continua a série de abusos com essa nenê. Ele pega a nenezinha com 3 meses, aí ele já abusa dela com a mão, com os dedos. Essa foi a criança mais nova que eu vi, 29 dias. Agora, nessa CPI que está acontecendo no Senado, que eu sou assessora de uma CPI no Senado, a CPI de maus tratos contra a criança, chegou uma imagem de uma bebê de 22 dias. Jesus. Você consegue entender? Olha, nós prendemos um pedófilo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que no celular dele, só em um celular dele, de um pedófilo, tinha 56 vídeos de estupro de bebês. De bebês. De bebês. Um vídeo de abuso de criança no Brasil, eles compram no mercado negro por R$1.000. Mas se for estupro de bebês, chega a custar 50 mil. Pessoal, a coisa foi só piorando. Vamos aqui pertinho, década de 80, década de 90. Na década de 90, se fazia em pleno domingo à tarde do Brasil, aqueles concursos na boquinha da garrafa. Menininhas de 4 anos competindo, e o papai levando para a menininha de 4 anos rebolar. E o Brasil inteiro aplaudindo, achando aquilo lindo. Tinha um outro concurso daquela banda El Chan. Aquilo era quase que um abuso explícito, né, na televisão. Aquilo era absurdo. Tinha um outro concurso que você vai lembrar, nós não somos tão velhos, mas você vai lembrar, do concurso daquela banda El Chan, a Carla Pérez, de Jacarezinho. Menininhas que eram pegas por menininhos por trás e o Brasil inteiro aplaudindo aquilo. Nós fechamos os olhos para a erotização de crianças. Essa geração que foi erotizada,
Essa geração que foram bombardeada com imagens, novelas, filmes, programas. Lembra tinha um programa na televisão brasileira que tinha uma banheira. Em pleno domingo à tarde, as mulheres ficavam seminuas, brigando por um sabonete com homens dentro da banheira. E as crianças vendo aquilo, assim, ó, estampado. Durante o dia, né? Durante o dia. Essa geração foi muito erotizada. E eu vou dizer para vocês, são pais. Esses pais que estão abusando hoje, foi essa geração lá de trás que foi erotizada. Então, é um ciclo. É um ciclo. Nós vamos ter que interromper esse ciclo. E isso não apareceu do nada. Foi pessoas que tiveram o poder de fazer leis iníquas. Porque a gente tem a péssima impressão de achar, não apareceu, né? Apareceu. Não apareceu, não. Foi um deputado, seja lá quem for, um senador que foi eleito segundo a sua agenda para favorecer aqueles que querem que a sua prática pecaminosa fosse legalizada, criando uma iniquidade e essa prática fosse aceita, legalmente falando. Eu até peço perdão aos irmãos trazerem esse tipo de vídeo, mas é necessário. É necessário abrir os olhos, abrir a mente, que não estamos brincando. O diabo não está brincando. E o diabo não tem pressa, e ele foi trabalhando há muitos anos, como foi falado aí na minha época de adolescente, né? Nos concursos da Carla Pérez e por aí vai. E não tinha só o concurso da Carla Pérez, não, tinha outras bandas, outros grupos que eram do mesmo nível. Mas então, o que a gente pode fazer contra isso? Ok, já sabemos o que é o iníquo, já sabemos o que é a iniquidade, então o que fazer para brecar, para interromper isso? Nós, como seres humanos normais, porque tem crente que acha que é um ser celestial, que é quase um anjo. Olha, meu Deus, tanto poder que olha... Não, nós somos seres humanos, somos cidadãos e devemos exercer o nosso direito de cidadão. Então, o que nós temos que fazer? Colocar pessoas lá que cumpram os nossos ideais. Quais são os nossos ideais? A favor da família, contra o aborto, contra a erotização de crianças, contra a ideologia de gênero. É isso que temos que fazer. Porque, como eu falei mais cedo, a igreja, Deus não tem o poder de agir quando foi tomada uma decisão legal. A igreja não tem poder espiritual para agir no Congresso, para agir na prefeitura. A igreja não tem esse poder. A igreja interfere no âmbito espiritual. As leis são feitas no âmbito normal, natural. Então não tem esse poder. Então, problema de pecado, a igreja resolve. Problema de iniquidade é problema governamental. É o governo, são as pessoas. Como ela disse, a pastora Damares Alves, ela disse que mais de 1000 projetos existem contra a família. Se existem mais de 1000 projetos, é porque pessoas que querem a destruição da família ou a reconstrução da família fizeram esses projetos. Então alguém colocou esse povo lá. Alguém colocou eles lá. Colocaram eles lá, né? E a Bíblia nos mostra 2 tipos de avivamento nesse sentido. Que 2 reis de Israel, o rei Asa e o rei Josias, que antes desses reis havia iniquidade de idolatria. Os pais desses reis estabeleceram a iniquidade de idolatria. Os pais desses reis oficializaram a idolatria de Israel. E a Bíblia fala que Israel sofreu e viveu os piores tempos no reinado de Israel. O rei Josias e o rei Asa destruíram isso. E Israel sofreu e viveu tempos maravilhosos da ação de Deus em Israel. Por quê? Porque eles destruíram a iniquidade de Israel. Eles tiraram o comando, eles tiraram a ordem oficial de se adorar deuses estranhos. Israel experimentou um dos maiores avivamentos no reinado de Israel. Mas você pode estar pensando, não, é legal, eu entendi, mas crente não tem que se envolver com isso.
crente tem que estar em casa, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a salvação, esperando o arrebatamento. Sinto lhe informar, porque é sinal que você não conhece a Bíblia. Você sabia que o profeta Daniel, ele era um estadista? Ele era um político? O profeta Daniel era um estadista. E por ele ser um estadista, ele influenciou a Babilônia, fazendo com que algumas iniquidades fossem quebradas. Como, por exemplo, a iniquidade lá que ele iniciou, eu acredito que ele deu sequência, foi com relação à comida sacrificada para os judeus. Porque quando ele chegou lá, falou pro moço lá, falou assim, não quero, me dá legumes. E por causa disso, por causa dele ter subido ao poder, eu acredito que ele fez isso por outros judeus. E tantas outras coisas. Precisamos de gente lá. Eu não vou falar nome, nada. É a sua consciência com Deus que vai determinar isso. É o que você acha. É o que você acredita e você vai colocar lá. Mas Deus me chamou para ser um atalaia. E eu, como um atalaia, não posso deixar de falar. Porque se eu não falar, Deus me cobra. E eu não quero ser cobrado por Deus com relação a isso. Se você é tentado, se você tem um certo gracejo por certos homens e mulheres, por certos partidos que falam a favor do aborto, falam a favor da legalização das drogas, fala contra a família, no mínimo você deve estar brincando de crente ou brincando com Deus. No mínimo. Ou você acha que Deus vai olhar para a sua cara linda e abençoada, vai falar assim, ei, meu filho, você fez um monte de coisa lá na terra, né? Poxa, bacana. Então entra aí para o céu. Entra aí. Você acha que Deus vai passar a mão na cabeça de crente que aceitou um privilégio ou outro para que certas pessoas chegassem lá e destruíssem com tudo? A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 35. Paulo dá uma lista de pecados que os romanos cometiam. E no último versículo, no versículo 32, fala o seguinte, que eles irão para o inferno, aqueles que praticam, mas aqueles que concordam, ou seja, que não fazem, mas acham legal, que concordam também desfrutarão do mesmo inferno das pessoas que praticam. Ah, não, mas eu sou contra. Mas se no dia lá você apoiar com o seu voto, Deus vai pedir conta. Ah, mas Deus não vai pedir conta disso, vai. Vai pedir. Por quê? Em Gênesis, no capítulo 9, quando Noé sai da arca, Deus dá novas instruções para Noé. Fala assim, Noé, agora, olha, você agora pode comer carne, você pode matar animais para comer carne. Antes você não podia, mas agora você pode. E Deus falou assim, eu te pedirei conta de cada animal que você matar. O que Deus estava querendo dizer com isso? Olha, você pode matar animais para o seu sustento próprio, para a sua família. Se você matar além da sua necessidade, eu vou te cobrar. Agora pensa comigo, se Deus é capaz de pedir conta de animais que vivem hoje e amanhã não existem mais, que dirá da minha posição com relação ao voto, que pode mudar a estrutura de uma localidade, de uma nação inteira. Pensa comigo. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para hoje. Se você se sentiu ofendido, me perdoe, não foi a intenção, em nome de Jesus, mas eu precisava falar disso. Precisava porque o Espírito Santo já me incomodava há um certo tempo. Tentei falar terça-feira, mas poucas pessoas vieram. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Quero fazer uma breve oração. Deus, Pai, muito obrigado por mais uma vez a sua doce misericórdia ter nos alcançado. Pai, muito obrigado, meu Pai. É realmente o cenário que
que estamos vivendo é um cenário complicado, Deus. Precisamos da sua luz. Espírito Santo, precisamos do seu favor nesse momento tão complicado. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Pai. Dá-nos discernimento, meu Pai, não somente intelectual, para saber escolher bem, Pai, para o bem de um todo, para um bem de uma sociedade. Pai, mas dá-nos discernimento espiritual, meu Pai, para não pecarmos contra o Senhor. Pai, eu particularmente peço perdão, meu Pai, se eu falei algo, meu Pai, que desagradou o Senhor. Mas eu sou falho, meu Pai, sou pecador. Espírito Santo, só o Senhor é perfeito. Que o Senhor possa trabalhar essa mensagem na mente e no coração de cada crente que aqui está e que vai ouvir essa mensagem posteriormente. Pai, muito obrigado. Agora a responsabilidade é de cada um. O Senhor me deu a tarefa e eu repassei. Agora é com eles, meu Pai. Cada um prestará conta com o Senhor da sua cidadania, do seu voto, o que fez, o que deixou de fazer. Pai, muito obrigado, nos oriente, nos guarde e nos proteja, porque vamos precisar da sua proteção maravilhosa. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. A situação é muito mais séria do que a gente imagina, né, irmãos? Vendo o vídeo, algo me chamou a atenção e eu lembrei logo da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o que aquilo que a gente planta, mas isso funciona, irmãos, tanto para o bem como para o mal. Foi comentado num vídeo desse que existia um programa na televisão que as mulheres iam seminuas para a banheira, procurar um negócio de sabão, e vocês prestaram atenção no que ela falou? A geração de pedófilos hoje é a geração que assistia isso. O diabo também conhece a Bíblia, irmão. O diabo plantou. Ele sabia que ia corromper a mente das crianças, dos jovens daquela época. Hoje o fruto está aí. Às vezes a gente põe, né? Muitos pais colocam a criança para ser educada pela televisão. É um maior erro que existe. O que está por detrás disso tudo, irmãos? O que está por detrás disso tudo? Dinheiro. Jesus disse, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Que conversa é essa de que pedófilo é doença, irmão? Isso é conversa para gente que não pensa. Um vídeo de um ato de pedofilia, quanto que é? 50 mil reais, irmão. E que conversa é essa? A pessoa é doente. Que doente, irmão? A pessoa faz de caso pensado. Ela não faz nem por prazer, não. Porque se a pessoa fizesse isso por prazer, eu tenho prazer por criança. Você ainda ficaria assim, né? A pessoa é meio desmiolada. Não. Eles fazem, filmam e vendem por 50 mil reais. O que está por detrás? Dinheiro. Por que querem liberar maconha, cocaína? Por quê? Porque isso é maior fonte. E tem crente que está aplaudindo aí, né? Não, tem que liberar aborto, tem que liberar droga. Não, pedofilia é doença. Deixa de ser bobo, irmão. Isso envolve dinheiro. Por que você acha que traficante não é preso? Está tudo aí a reviria. Porque os chefões do tráfico são políticos. Por que vocês acham que não deram cabo do Beira-Mar até hoje? Porque o Beira-Mar sabe demais. Eles estão tudo na mão dele. Isso tudo envolve política. Isso tudo envolve amor ao dinheiro. Então isso é conversa fiada, irmão. Já pensou liberar sexo para crianças de 10 anos de idade, irmão? Mas que nação podre é essa, irmãos? Mas o culpado disso também é a igreja. Você sabe por quê? Porque a igreja parou de pregar contra o pecado. A igreja só sabe pregar prosperidade financeira. A corrupção entrou dentro das igrejas.
A maioria dos pastores se tornaram corruptos. Querem abrir igreja para ganhar dinheiro do povo, para arrancar dinheiro do povo. São poucas as igrejas que levam as coisas de Deus a sério. Isso não está só no Congresso, não. Isso está no meio do povo de Deus. O próprio povo que vai atrás de prosperidade é um povo corrupto. Você acha que a culpa é só de pastor? Não. A culpa é do povo que vai fazer campanha de prosperidade, que vai buscar bens materiais. Jesus não veio pregar isso. Jesus veio pregar salvação. O homem é pecador, é corrupto, já está condenado ao inferno. Se não se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, vai passar a eternidade afastado de Deus. E nós estamos vendo tudo isso aí acontecer e nós não estamos fazendo nada. Mas isso é o quê? Plano de Satanás. Lembra do profeta Balaão? Vocês lembram? Balaque queria derrotar o povo de Israel, né? Então ele contratou Baraque, né? Contratou Balaão para profetizar contra a nação de Israel. Aí quando Balaão chegava no alto do monte, estendia a mão para profetizar, lançar maldição contra o povo de Israel, o Espírito de Deus tomava a boca dele e ele começava a profetizar bem, profetizar a bênção. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, e tal, e tal, e tal. E aí o rei ficou doido. Mas eu estou te pagando para você amaldiçoar o povo, e você está abençoando. Ele falou, como é que eu vou abençoar um povo que está abençoado por Deus? Então, como que nós vamos fazer para poder derrotar esse povo? Aí Balaão foi e deu a chave, né? Ele falou, olha, faz o povo pecar. Coloca prostitutas no meio do arraial e faz o povo pecar. E assim foi feito. O que está acontecendo no nosso país, irmão? É o que foi pregado aqui. Se você não entendeu a mensagem, eu vou te explicar. O que está acontecendo no nosso Brasil? Corrupção moral. O diabo está trabalhando por detrás para fazer com que a nação brasileira seja uma nação imoral. Porque se a nossa nação for uma nação imoral, Deus não tem negócio conosco. Você entendeu o mistério agora? Deus não tem um negócio conosco. Você pode orar, você pode fazer o que você quiser, irmão. Jejuar, ir para monte. Deus não tem negócio com quem vive na iniquidade. Ah, Senhor, eu quero que o meu lar seja abençoado. Mas se você está com iniquidade dentro da sua casa, não adianta você subir monte, jejuar, não adianta você fazer nada disso não, irmão. O que Jesus falou? Arrependa-te. Tira a iniquidade do meio. Não concorda com isso. E aí Deus entra no negócio. Você entendeu? E isso é tão sério, irmão, tão sério, que as pessoas, os crentes estão morrendo e não estão sabendo. Não estão morrendo fisicamente, mas estão morrendo espiritualmente. Isso é muito sério. Lembra de Ananias e Safira? Mentiram para o apóstolo. O apóstolo vira para ele, vocês estão achando que vocês estão mentindo para onde? Vocês estão mentindo para o Espírito de Deus. Na mesma hora, Deus fulminou eles dentro da igreja. O Espírito de Deus matou eles dentro da igreja. Será que vai ser preciso, irmão, o Senhor voltar a fazer isso nas igrejas? Deus começar a matar crente dentro das igrejas? Para os crentes levar as coisas de Deus a sério? Hoje em dia, irmãos, não tem ninguém mais ignorante. Nós temos internet, temos informação. Você pode pesquisar a vida de cada um e saber quem é o melhor e quem é o pior. Pesquisa, irmão. Olha, examina, vê o projeto. Quem é contra, quem é a favor da família. Por que destruir a família, irmão?
Eu já estudei sobre isso, eu fui estudar sobre isso. Você sabe por que eles estão atacando tanto a família? Porque eles têm uma ideologia, eles têm uma doutrina. A doutrina deles é o seguinte: o homem não foi criado por Deus, ele evoluiu do macaco. E quando o homem ainda era um animal, não havia esse negócio de regras, funções sociais. Todo mundo era de todo mundo. Entendeu? Ou seja, pai transava com filho, filho transava com pai. E é isso que eles querem, irmãos. Eles querem aplicar essa doutrina no Brasil. Só que quando se fala de família, família existe o quê? Regras. Regras. E isso é uma barreira para eles. Isso é uma barreira para eles. Então eles estão pegando pesado, eles querem destruir a família mesmo, acabar com a família. Acabar com esse negócio de que pai, mãe... Vocês viram isso aí, irmãos? A gente estou prolongando um pouquinho, mas isso é importante para vocês, que vocês têm que ser orientados. Tinha um programa aí na televisão que eu nem gosto de assistir. Um negócio aí que põe o pessoal na casa e fica todo mundo lá sendo filmado. Ô, irmãos, olha, eu não cheguei a assistir não. Um pouquinho que eu assisti, eu já não quis assistir mais. Ô, irmãos, teve lá um pai e uma filha que eles só não transaram lá porque a sociedade deu de cima. Que a Globo ia deixar eles transar no programa. O pai e a filha. Esse é o tipo de gente, irmãos, que estão querendo colocar isso de goela abaixo a nós. Então cuidado. Pensa, examina direitinho, entendeu? Porque depois que o negócio é escrito, irmão, acabou. Venezuela, eu não sei, gente, sabe que os irmãos não acompanham essas coisas? Eu acompanho isso tudo. Eu vi vários vídeos da Venezuela, irmãos, soldados entrando dentro das igrejas católicas e evangélicas e matando os crentes e matando os católicos. Fuzilando, pegando a metralhadora. Não é lá na Síria não, irmão, é aqui, ó, do lado do nosso país, vizinho. Venezuela, matando crente, matando católico. Por quê? Porque era contra essas coisas. Esse vídeo que vocês viram aí é lá, ó. Você vê, a igreja tinha oportunidade de orar dentro da igreja, né? Agora nem igreja mais tem. Estão tendo que orar na rua, pedindo a Deus para livrar eles daquela situação. E nós, irmãos, o que nós estamos fazendo? Ah, tá bom. Estou andando de carro, meu carro é o melhor carro que tem. Deus vai me dar a melhor casa. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E a iniquidade, a corrupção moral entrando. Entrando. E os pastores, ó. Tô nem aí. Não se prega mais contra pecado. Se você pregar contra pecado, a igreja fica vazia. Agora, faz uma campanha aqui. Irmão, traz 1.000 que você vai receber 10.000. A igreja lota. Agora, a consequência vai vir, tá, irmãos? Se continuar assim, a consequência vai vir. Porque com Deus não se brinca. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é longânimo. O que é isso? Deus ele vai dando tempo, irmão. Deus ele vai dando tempo. Você está achando que Deus não está... Ah, o Senhor não está vendo. O Senhor está aceitando a minha situação, tá? Vai. Ele vai dando corda. Ele vai dando tempo para ver se você se arrepende. Não se arrependeu, irmão? Chega uma hora que Deus puxa o anzol. E a hora que Deus puxar o anzol, meu irmão, eu não quero estar perto. Não
quero estar perto. Ele não poupou nem Israel, que era o povo dele, irmão. Então com Deus não se brinca, irmão. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você se enche de Deus ou você se enche do diabo. Com as coisas de Deus não existe coluna no meio. Ah, não, eu estou em cima do muro. Não. Ou você é ou você não é. Jesus disse, seu sim seja sim, o seu não seja não. O que passar disso é do diabo. Então, irmão, pesquisa, irmão. Estuda. Não fica só ouvindo as coisas, não. Vai atrás. Pesquisa lá, ó, quem é corrupto, quem não é. Qual o projeto que a pessoa tem? É a favor de aborto, não é? É a favor de ideologia de gênero? Você já pensou, irmão? Essas crianças aqui, tudo frequentando o mesmo banheiro? Isso é doutrina do inferno, irmão. Isso é doutrina do diabo. E o povo está como que se nada tivesse acontecendo. A igreja está... É tempo de acordar, irmão. Tempo de acordar. Amém?